e eu quero botar isso como primeira referência. Como é que nós mexemos no capital dentro do regime capitalista? É possível. Lembrem que Marx falou que o primeiro movimento revolucionário da classe trabalhadora foi a sua capacidade de reduzir a jornada de trabalho de 16 para 8 horas. Foi a primeira conquista revolucionária na avaliação de Marx, no século XIX ainda. Fundamentalmente, eu entendo hoje que para mexer no capital, nós só temos uma saída diante dessa capacidade desmobilizadora do governo Lula de reacender corações e mentes, que é colocar a população ativa na batalha. Eu gostaríamos todos de estar na Grécia agora, né? Ativa na batalha contra os bancos e o grande capital como principais responsáveis pela necessidade de pagar a crise e não arrostos salariais e aumentos de impostos, como se preconiza pela Revolução Neoliberal. Então, eu acho fundamental que a gente discuta hoje a questão da reforma tributária, que vocês ouvem toda hora, todo mundo é a favor da reforma tributária. Mas nós temos uma reforma tributária. Essa reforma tributária tem que partir do princípio, e todos têm que estar informados, que nossa política tributária é uma das mais escandalosamente discriminatórias do mundo. Das mais discriminatórias. Nós temos hoje, para o último balanço feito pela IPEA, mostra algo assustador. Metade da nossa receita, metade da receita que bate recordes, é obtida através do consumo e dos salários, da produção. Do desconto na fonte do imposto de renda de quem trabalha e do consumo, que é uma das formas mais trágicas de ser desonesto, porque é igual aos desiguais. Ou seja, tanto eu aqui, quanto o Renato Jefferson, grande latifundiário, se formos comprar um pão, os dois pagamos o mesmo imposto pelo pão. Se formos comprar feijão, então vocês imaginem, para quem do salário pouco sobra, além daquilo que é necessário para comer, o que é o peso do chamado salário indireto. Isso faz quase metade, 47% da receita tributária está entre consumo e imposto de renda nos salários. Na outra ponta, nós temos a riqueza, o patrimônio e os rentistas. Você sabe quanto é que eles pagam de imposto de renda? Qual é o percentual? 3%. 3% disso. Não é isso que quando Gerdau fala que quer reforma tributária, ele quer acabar. Isso ele quer que continue. Até porque o Gerdau, como dono de empresa, ele tem um privilégio especial. A empresa dele paga o imposto de renda, que aliás é menor, é 15%, é menor que o imposto de renda pago por qualquer um que ganhe mais de R$3.300. Porque qualquer um que pague mais, receba um salário maior que R$3.300, paga 27% de imposto. Os lucros da empresa do Gerdau, esse bandido que comprou uma siderúrgica em Pernambuco para fechá-la, são de 15%. Nós, no salário acima de 3.000, porque somos, pagamos 3.000, não é um salário que aqui no Brasil consideramos classe média. Qualquer aluguel da Tijuca está ali a R$1.500. R$3.200, 27%. O Gerdau, no lucro da empresa dele, paga 15%. Mas isso não é mais trágico. O dinheiro que vai para o bolso dele, como lucro da empresa, que ele recebe como lucro e como dividendo, como acionista, esse ele não paga o tostão de imposto. Não paga imposto. Da mesma maneira que não paga imposto, nenhuma das empresas multinacionais, quando remetem seus lucros para o exterior. Como não paga imposto, nenhum dos aplicadores da Bolsa que trazem dinheiro de fora. E em nome de trazer o dinheiro de fora de estrangeiro, grande parte do dinheiro de fora que vem é do Daniel Dantas, das Ilhas Caimã, para aplicar aqui no Brasil sem cobrar imposto. Essa é a política tributária brasileira. Denunciar isso, tornar isso explícito e dizer que isso tem que mudar, pode abalar e pode levantar as pessoas que vivem de salário. Nós temos que colocar um outro problema também na frente, fundamental, porque esse tem a ver com as sequelas que o Leomar enfrenta. A reforma agrária. E aí nós pegamos no pé do Lula e trazemos uma base social importante para nós. Por que eu digo reforma agrária? Em 1960, o Brasil tinha 60 milhões de habitantes. Só 40% estavam nas áreas urbanas. 60% desses 60 milhões estavam nas áreas rurais. Em 1970, nós éramos 90 milhões, lembra? Pois bem, hoje nós somos 190 milhões, dos quais apenas 20% vivem em áreas rurais. Por que isso acontece e qual é a consequência disso? Acontece por uma razão óbvia. Os grandes incentivos, as grandes maracutaias
que propiciaram a entrega do campo ao chamado grande agronegócio para a produção de soja e pecuária e para a destruição do campo como produtor de alimentos. Com isso, expulsando do campo um pequeno produtor que vem para a cidade. E vem para a cidade porque a miséria no campo é muito pior do que a miséria na área urbana, onde ele ao menos tem quem pedir esmola na rua. E esse fluxo desorganizado está na raiz do desequilíbrio absolutamente incontrolável dos grandes centros urbanos nacionais. Então, reforma agrária não é um problema só do MST, não. É um problema de cada um que mora no Rio de Janeiro. Daí, quando a gente acompanha a luta do Eleonardo pela reforma do plano da necessidade da democratização, nós temos que identificar esses dois pontos. Eu queria colocar um ponto final nessa coisa, porque eu já estou sentindo o Léo Lisse aqui me cobrando, embora eu esteja em campanha, tem que ter privilégio para falar, porque mais que eu só foi teu primo. Eu quero colocar um ponto mais importante final, a questão que é o que diz muito respeito à luta que Chico desenvolve na Câmara, que é a reforma política. Agora, a reforma política tem coisa que vai doer na gente também, mas que nós temos que assumir. Eu me lembro quando eu cheguei na bancada do PT, em 1994, não toda, mas 75% da bancada tinha a mesma posição que eu. Nós éramos contra a emenda individual. Quando eu saí, em 2002, só tinha os 3 ou 4 que não faziam emenda individual. A orçamento, claro. O que é essa emenda individual ao orçamento? Quando houve lá, vocês alguns lembram ainda, quando houve a CPI dos anões, uma das recomendações da CPI dos anões que derrubou o Collor era exatamente acabar com essa emenda individual. A emenda individual é uma gorjeta que o Executivo coloca para cada deputado ou para cada bancada estadual, em que ele apresenta as obras que podem ser feitas com aquele dinheiro. Essa gorjeta não alcança 30% do total do orçamento. Agora, aquilo que o governo gasta em juros de serviço da dívida, nenhum deputado pode mexer. É inconstitucional fazer emenda que diga não pode fazer um pagamento de juros de serviço da dívida, que, por exemplo, que passe de 7% do PIB. Você não pode fazer isso, porque essa parte é intocada. Criou-se na Constituição um orçamento autorizativo no qual a emenda passa a ser o direito do deputado fazer essa emenda individual. E aí está a grande picaretagem. Porque na emenda individual, é claro que tem muitas que são corretas. Gente que se preocupa com a universidade local, gente que se preocupa com o hospital público local, gente que se ocupa com política habitacional local. Tem até alguns que tem isso. Agora, a grande maioria faz universidade própria, faz hospital próprio e faz condomínios de luxo próprio por conta de emendas endereçadas a ONGs que, no fundo, eles controlam. Quando não fazem outra picaretagem maior no acordo com os empreiteiros, que é o quê? 10% na hora de botar no orçamento e mais 10% na hora de liberar no Ministério. Quando falamos em combate à corrupção no Parlamento, essa tem que ser uma coisa. E a segunda questão fundamental, e eu vou terminar aqui, é a luta por algo que está acontecendo na Inglaterra agora. Onde está lá a disputa entre o 6, o meia dúzia e o 9 de cabeça para baixo, que é o conservador, o trabalhista e o liberal-democrata. O liberal-democrata está se dando conta do seguinte: ele tem 20% dos votos no país, mas como é voto distrital, ele não elege nem 10% da Câmara. Então ele está lutando pelo voto proporcional. O que é o voto proporcional que ele quer? A cada cidadão, um voto. Ou seja, soma o total de votos de cada um, aquilo vai dar a proporcionalidade da Câmara. É assim aqui? Não. Aqui nós criamos uma picaretagem pela qual se estabelece um piso e um teto. O piso garante 8 deputados no mínimo por representação de Estado, o que fez com que na minha primeira gestão, o deputado proporcionalmente mais votado era um sujeito de São Paulo, um equatoriano naturalizado brasileiro, traficante em São Paulo, que se elegeu por Roraima, com uma maior votação, que era uma votação correspondente, era proporcional maior lá, correspondia a um vereador de nível médio de Duque de Caxias. Então, esse estabelecimento de piso e teto é a forma. Vocês reparam que os grandes capitalistas, o poder hegemônico econômico não quer mudar isso, porque é muito mais barato comprar essas bancadas, o chamado baixo clero, do que ter peso real nos centros onde há debate. Então, esses 3 eixos são os eixos pelos quais eu entendo que uma campanha nossa tem que se mover e para o qual tenho certeza vou contar com o apoio de todos vocês. Um abraço a todos.